Shalom, tudo bem? Meu nome é Jartov Ben Yehudá, eu sou dono do canal Pergunte Jartov, Hebraico Raiz e outros, e também desse canal Tov Rural Pets. E eu quero fazer seis perguntas para todos os biólogos e biólogas deste país. Tem perguntas fáceis e tem perguntas que eu ainda não vi. A última pergunta, por exemplo, eu não vejo ninguém falar. E eu gostaria muito de saber qual é o posicionamento de cada um de vocês em relação a isso. Mas fique tranquilo, são perguntas mesmo corriqueiras, a maioria. A primeira é: qual é a dificuldade, se existe, qual é a dificuldade que os biólogos, pelo menos brasileiros, têm para serem veterinários? Eu, por exemplo, não conheço nenhum. Se tiver, eu acho que poucos biólogos, poucas pessoas que são biólogos e ao mesmo tempo são veterinários. Eu vejo biólogos que não são veterinários e vejo veterinários que não são biólogos. E qual seria a dificuldade? Por que a mesma pessoa não pode ser biólogo e veterinário? Tem alguma dificuldade? Tem algum impedimento? Tem algum problema de transição? É um problema de tempo, tipo, precisa levar X tempo para ser biólogo e a mesma pessoa não tem a idade ou as condições para também ter X tempo para ser veterinário? Qual é a explicação para esse, na minha opinião, fenômeno brasileiro? A segunda pergunta é: quais são os principais câmbios da biologia brasileira com o exterior? Quais são os principais câmbios? Eu ainda não vejo ninguém falar. Eu vejo, por exemplo, pessoas que não são biólogos e que estão na Tailândia, exemplo, trabalhando com bichos exóticos, etc. Existe esse câmbio, inclusive essa pessoa até se queixa às vezes, né, que não tem um apoio. Isso está muito ligado à terceira pergunta. A terceira pergunta é: como um biólogo brasileiro pode influenciar aberturas de criação de animais exóticos que não são legalizados no Brasil? Você que é biólogo, você tem algum projeto para fazer com que animais, pets exóticos do exterior que não são legalizados no Brasil, você tem como influenciar com algum tipo de projeto para que esses animais sejam legalizados no Brasil, para que tenhamos condições de tê-los como pet? Se tem, qual é o impedimento, qual é o trâmite, como funciona isso, qual é o seu posicionamento, quais são os problemas, quais são as questões, onde que está o entrave, por que isso não tem funcionado ainda, por que é tão lento? Tem animais, sei lá, tem um besouro rinoceronte, não pode criar no Brasil. Qual o problema do besouro e rinoceronte? Estou dando um exemplo. São pets que lá fora já são comuns e no Brasil não. Qual o problema de um besouro e rinoceronte? Qual o problema de um louva-a-Deus diferente, exótico? Os biólogos brasileiros têm projeto para isso? Queria essa resposta. Quarta pergunta: por que os biólogos brasileiros falam, essa daqui, sinceramente, essa aqui eu acho que é a mais, que eu não vejo ninguém falar, não vejo. Eu achei que fosse o último, tá, o último também é. Por que os biólogos brasileiros falam e fazem tão pouco pelos morcegos? Claro que, aqui no caso, um morcego como pet é muito estranho. Você teria que ter uma área espetacular para eles ficarem voando, que é a vida deles, né? Mas por que não se fala tanto do morcego? Já que é um animal que transmite raiva, transmite uma doença perigosíssima. Não vejo ninguém falar, não vejo ninguém pegar o animal para explicar, não vejo ninguém ir em áreas que tem esses animais para nos mostrar, até para nos prevenir.
Aqui, por exemplo, passa morcego, eu não sei se é frugívoro, se é carnívoro, se é sanguinolento, não sei. Entendeu? Então eu não faço a menor ideia. Para mim é frugívoro, porque eu moro aqui numa área de mata. Eles estão aqui, vira e mexe. Então, quinta pergunta. Essa daqui é relativamente fácil, mas vamos lá. Em algumas áreas profissionais, a matéria de entrada é eletricidade. Por exemplo, refrigeração. Eu sou formado em refrigeração, sou técnico em refrigeração, formado pela Estinor, uma escola técnica que existia, não sei se existe ainda. Tinha o quê? 18, 19 anos, né? A matéria de entrada é eletricidade básica. No caso, em biologia, tem alguma matéria de entrada? Tem alguma matéria de entrada que seja estabelecida em todos os cursos ou em todas as faculdades de biologia? Tipo, aqui na Bahia eu vou fazer biologia, a primeira matéria é essa. Lá no Rio de Janeiro, a primeira matéria é exatamente essa também. Lá no Rio Grande do Sul, a primeira matéria é exatamente essa. Tem alguma matéria que seja o basicão que você pense assim, olha, eu vou pegar essa matéria? Tem alguma matéria? Sexta pergunta, aqui é que está o grande problema. Todas as aves vieram de todos os dinossauros? Presta atenção, não terminou a pergunta não. Todas as aves vieram de todos os dinossauros? Ou algumas aves vieram de dinossauros? Ou as aves vieram de dinossauros alados? Vieram todos de dinossauros? Ou algumas vieram de dinossauros? Ou as que vieram de dinossauros alados, como os pterodáctilos e outros? Tá? Isso é uma dúvida que eu tenho. A minha opinião, pelo que eu vejo, você vai responder e pode me refutar, fica à vontade. Eu não acho que isso aqui é astrologia, é uma nova matéria que eu criei aqui, tá? Parabéns. Eu não acho que todas as aves vieram de todos os dinossauros. Eu acho que algumas aves vieram de alguns dinossauros. Mas eu quero uma explicação de alguém que trabalha com isso. Alguém que tem propriedade para falar, tá bom? Então essas são as 6 perguntas que eu gostaria muito que todos os biólogos pudessem responder, tá? Eu vou mandar um alerta, esqueci o nome como é agora, vou marcar todos os biólogos que eu conhecer, todos receberem essa marcação e eu gostaria de ter essa resposta. Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente abaixo. Se você tem alguma opinião em relação a essas perguntas, também você pode deixar nos comentários, sabendo que tanto eu quanto você podemos muito bem aceitar ser refutados tranquilamente por biólogos, afinal, eles têm a vez de fala, né? A voz. Eles têm a autoridade para falar, tá bom? Muito obrigado pela sua visualização. Estaremos de volta no próximo vídeo. Valeu, fui!